Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bem, então a frase de hoje é: preocupações não levam embora os problemas de amanhã, elas levam embora a paz de hoje. Então, o autor desconhecido, pelo menos é o que foi encontrado. Então a gente deve começar pensando assim na etimologia da palavra preocupação. Eu não sei até que ponto ela é realmente a etimologia ou se é pelo menos um conceito, onde a gente fala assim, a pré-ocupação. Eu me ocupo de algo antes da necessidade de me ocupar desse algo. Então a preocupação vai tirar a minha paz, que ele fala, leva embora a paz de hoje. Então, muitas coisas na nossa vida, muitas, mas muitas mesmo, a gente sofre muito mais em pensar no que algo vai acontecer do que realmente no momento que a coisa acontece, Então, eu vou ter que passar por alguma situação daqui um mês e eu hoje já começo a sofrer por algo que vai acontecer daqui um mês, eu preciso ter uma conversa mais séria com alguém daqui 2 dias, e eu passo 2 dias sofrendo, pensando na conversa que eu vou ter daqui 2 dias. Isso a gente tem e é natural nosso, do próprio ser humano, porque a gente tem uma certa necessidade de ter as coisas sob controle e de não sofrer. Então, se eu sei que é algo que vai me fazer mal, eu fico meio preocupado em quão mal eu vou me sentir, em quão mal eu vou fazer a outra pessoa, de repente, sentir. E assim a gente fica, Então eu tinha um professor que a gente brincava assim, eu preciso ter uma conversa com alguém, ao invés de eu ir lá e ter essa conversa com alguém, eu fico criando a conversa dentro de mim muitas vezes. Bom, se eu falar isso e a pessoa falar aquilo, aí eu respondo aquilo, aí provavelmente ela vai responder aquilo, aí eu falo isso, e aí se ela falar aquilo, eu falo aquilo, E aí eu vou criando vários scripts na minha cabeça, com coisas boas, com coisas ruins, e aí chega lá no dia, acontece às vezes de uma forma que eu não pensei, E aí eu falo, poxa, eu passei 3 dias articulando, se ela fala A, eu falo D, se ela fala B, eu falo C, e aí chegou lá, a pessoa falou Z, única coisa que eu não tinha calculado, e a conversa no fim que eu achei que ia ser super difícil, foi super gostosa, foi super libertadora, foi bom pra mim, foi bom pra outra pessoa. Vai acontecer tal coisa e eu tô sofrendo por antecipação. Aí eu passo aquele 1 mês sofrendo, quando chega lá a coisa nem foi tão ruim assim, Eu sofri mais pensando do que quando o fato acontece. Isso é um mecanismo, de uma tentativa de controlar. Como eu não quero que nada saia fora do meu controle, eu fico tentando, todas as possibilidades possíveis para eu estar pronto quando a coisa acontece, Eu quero estar ensaiada. Inclusive, uma das formas, da gente fazer meditações é pensar nisso também, eu precisaria ter uma conversa assim, assado com tal pessoa. Eu entro em meditação, eu entro num relaxamento e aí eu boto essa pessoa na minha frente e converso, porque aí eu vou ficando, inclusive, mais forte, porque aí eu vou me acostumando com aquela situação que me dá medo. E no dia que eu vou ter essa conversa, às vezes, mesmo que seja tudo diferente, mas eu já vou mais preparado, ou pelo menos eu acho que eu estou mais preparado, e isso me faz mais leve e eu vou um pouco mais forte para a conversa. Então isso, da gente tentar imaginar, não é só coisa de ansioso, como alguém colocou, não é só coisa de ansioso, todo mundo faz, Ninguém gosta muito do elemento surpresa negativamente, Eu gosto, claro, de receber uma surpresa. Mas se eu sei que vamos fazer uma surpresa, eu já fico tensa. Que surpresa será que vamos fazer? Será que é bom? Será que é ruim? Será que eu vou conseguir disfarçar? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Até coisas boas a gente tem essa sensação por uma necessidade de controle
que é causada por uma necessidade de segurança, né? Lembra em outras aulas aí que a gente falou sobre busca por segurança? Aqui é uma, né? Então essa preocupação, ela nasce da necessidade de eu me sentir seguro, né? Perante a pessoa que estiver na minha frente, perante a uma situação, perante a N situações, né? E aí vem uma situação como essa que a gente está passando e acaba com a segurança de todo mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, para algumas pessoas que precisam se sentir mais seguras, está sendo um período super desesperador. Para outras pessoas que são mais tranquilas, né? Está sendo um período mais tranquilo. Então, né, a preocupação, que a frase diz, né? Preocupações, elas não levam embora o problema de amanhã. Então, se eu tenho algo a acontecer amanhã, eu me preocupar hoje, não vai resolver, né? Tem até uma frase que é atribuída a Buda, mas, né, não sei se realmente foi ele que disse, que fala assim, né? Se um problema tem solução, não se preocupe, ele tem solução, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas se ele tem solução, você não precisa se preocupar. No momento certo, você vai resolver. Se o problema não tem solução, não se preocupe também, ele não tem solução, né? Então não adianta você ficar buscando uma resposta. Se a resposta não existe, deixa rolar, né? Deixa a coisa acontecer. Então a frase, né, sem a minha interferência fica, né? Se o problema tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Se o problema não tem solução, não se preocupe, ele não tem solução, né? Porém, a nossa mente, né, requer um pouco mais de maturidade para chegar nesse estado. E essa coisa, né, de querer controlar, né, como eu disse, para algumas pessoas é muito mais forte. Normalmente pessoas mais inseguras, normalmente pessoas com mais medos, né, assim, e não precisa ser medo de algo acontecer. É o medo do que a pessoa vai achar de mim, é o medo de como a pessoa vai se sentir ao falar isso, né? Então, existe uma responsabilidade que eu acabo puxando para mim muito grande. Então, se eu gosto de cuidar das pessoas que estão à minha volta, eu tenho medo de fazer elas sofrerem. Então, por mais que eu erro tentando acertar. Então, não adianta me preocupar hoje, né? O problema vai acontecer, com ou sem solução, né? Então, não adianta essa tentativa de controlar, porque tentar controlar não significa conseguir controlar, né? E se eu quero controlar tudo que é incontrolável, a chance do sofrimento vir é muito maior. Se eu vou para uma conversa aberta para o que vier, o sofrimento é muito menor, porque eu esperava todas as possibilidades. Aqui veio, beleza, eu posso gostar ou não, mas eu sabia que iriam ter várias possibilidades. Agora, se eu vou para alguma coisa esperando apenas uma possibilidade acontecer, de 100, né, eu tenho 1% de chance de sair feliz, né? Então, 99% de coisas que podem acontecer que vão me deixar triste. Ou seja, tentar controlar vai gerar um sofrimento. E aí a frase diz, né? Então elas levam embora a paz de hoje, porque eu poderia estar aproveitando o meu dia de hoje, só que ao invés de eu estar vivendo o dia de hoje, eu estou sofrendo pelo dia de amanhã, pelo dia daqui um mês, pelo dia daqui um ano, pelo dia daqui sabe-se Deus quantos anos. Então essa frase ela é bem legal, né? E se a gente vai esmiuçando, né? Palavra por palavra, frase por frase, né? Pedacinho da frase por pedacinho, a gente vai percebendo o quanto a gente é assim, né? Alguns mais, alguns menos, alguns em tais assuntos são mais tranquilos, em outros não, né? Uma pessoa tem super facilidade de conversar, então conversa para ela não é um problema, ela quer ir lá e resolver mesmo. Para outros, conversar é um problema muito grande, né? Para outros, ter que tomar uma atitude na frente de todo mundo é muito difícil. Para outros, ir lá na frente do povo e falar, não é, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas se preocupando com algo que para nós é insignificante, mas se para a pessoa não é, fim, não é, né? Lembra, a gente até falou disso alguns dias atrás, né? A gente, às vezes, quando está fora do problema, o problema se torna muito pequeno. Porque para mim aquele problema não é um problema, né? Mas a gente deve ter a empatia de compreender que se a pessoa está sofrendo por aquilo, tem algo que faz ela sofrer, que não faz você sofrer, né? Mas se de repente a história se inverter, você vai sentir esse sofrimento. Então, cada um de nós vai ter uma preocupação. Então a gente, né, quando vai falar sobre isso, tenta dar vários exemplos, até para que algum conecte com você. Então a gente fala assim, a pessoa é viciada em
em comprar roupa. Mas aí outra pessoa fala, essas pessoas fúteis que pensam em comprar roupa. Só que aí você vai lá no armário dele, ele tem 50 pares de tênis, né? Tudo bem, você não compra roupa, mas você compra tênis. Não, tudo bem, você não compra roupa, você não compra tênis, mas você acumula pessoas à sua volta. Você acumula trabalho para fazer, você acumula funções no seu trabalho. Cada um vai ter algo que acha que é a fonte da segurança, né? Então, era mais ou menos isso, né, que eu tinha para falar hoje, né? Então, só repetindo a frase. Então, preocupações não levam embora os problemas de amanhã. Então, me preocupar hoje não significa que o problema de amanhã não vai acontecer. Ele só leva a minha paz, né, que eu poderia ter hoje. Então, claro, né, ninguém deve levar uma vida a Deus dará. Só vou me preocupar no que vai acontecer hoje, amanhã é uma surpresa, amanhã eu vejo. Mas você tem o que comer amanhã? Não, mas amanhã eu vejo, né? Não tem. Isso é uma pessoa que está fora da caixinha, né? A gente tem, enquanto ser humano, uma necessidade de se sentir seguro pelo menos por um período, né? Então, assim, amanhã eu vou ter o que comer? Sim, então essa preocupação eu não vou ter que ter. Amanhã eu tenho roupa para vestir, eu tenho lugar para dormir, então essa preocupação eu não preciso, né? Mas cada um vai ter as suas fantasias, assim, né? De achar que é totalmente desapegado, de achar que não tá nem aí pro que os outros pensam, de achar que fala mesmo, né? Mas cada um vai ter ali o seu ponto fraco. E normalmente essas coisas que a gente desdenha muito, mora algo ali, né, que vale a pena ser observado. Então essa é a frase de hoje, né, sobre preocupações e paz, né? Eu coloquei como título lá preocupações e felicidade. Felicidade sempre a gente deve pensar, né? Quando a gente fala de yoga e felicidade, de Vedanta e felicidade, não é só uma felicidade de estar feliz porque algo bom aconteceu. A felicidade é uma sensação de plenitude, de estar bem, né? Um bem-estar, que a gente fala Ananda, né? A bem-aventurança, se sentir bem, estar completo, né? Se sentir bem mesmo que as coisas em volta não estejam tão bem, mas eu tô, né? Então sabe aquele dia que você tá tão bem que até as coisas ruins você faz dando risada? Né? Tipo assim, você recolhe toda a bagunça que você fez e fala, meu Deus, olha como ontem eu baguncei. Agora, se você chega num dia que você não tá muito bom, você fica bravo com você mesmo pela bagunça que você fez, né? Então, essa felicidade, ela é um estado de estar bem, né? Como quando você às vezes senta para ver uma paisagem, você tá bem, você esquece tudo, né? Parece que você não tem problema, você senta ali na beira do mar e olha o mar, se você gosta do mar, né? Ou uma paisagem bonita, ou na varanda do seu apartamento, ou vendo uma foto de alguém que você gosta, né? Existe um momento de que não precisa de nada e você está se sentindo bem. Então, quando a gente fala de felicidade, é mais esse estado, né? De não precisar de coisas para me fazer feliz. Eu, por mim mesmo, basto, né? Então, a frase usa a palavra paz. Eu coloquei lá no título como, né, preocupações e felicidade com esse objetivo. Né? Ou eu estou preocupado, ou eu estou tranquilo. Né? Ou eu estou ansioso, ou eu estou tranquilo. As duas coisas juntas é muito difícil de acontecer. Certo? Então, gente, namastê.